Eu tive um fim de semana terrível, terrível. Eu tenho, às vezes, dias que são terríveis de administrar esses fatos, que eu, de longe, noticio, você recebe muitas vezes de longe as informações. Foi lá, não sei onde, Reginópolis, onde é que fica? Caboclo matou o menino de 4 anos. Jaú, o rapazinho matou o filho dele de 1 ano e pouco. Né? A gente precisa estar perto disso, porque pode acontecer, sim, com a gente. Ô, Rodrigo, capaz, com droga, né, com o alcoolismo que acabamos de falar. A desgraça chega mais fácil e ela mete o pé na porta das nossas vidas. Como é que a gente pode entender isso? Sabendo que somos capazes, sim, de provocar as piores desgraças para semelhantes e aqueles que estão perto e indefesos ainda mais. Vai. Talvanes dos Santos da Silva, 22 anos. Carlos Henrique Mesquita Barbosa, de 23. Um é de Reginópolis, o outro de Bauru, mas morava com o pai em Jaú. Os dois têm em comum a violência que cometeram contra 2 crianças indefesas, os próprios filhos. Atos que não são aceitos nem por quem escolheu o mundo do crime. Este vídeo mostra o momento em que Talvanes chega à cadeia pública de Barra Bonita, antes de ir para uma cela, conhecida como seguro, porque separa criminosos visados do convívio com outros presos, ele é hostilizado. Na noite de quinta-feira da semana passada, Talvanes estava nesta casa em Jaú, junto com a companheira de 17 anos e o filho de 1 ano e 11 meses. Durante uma discussão com a jovem, ele se voltou contra o filho. A criança, que dormia num dos quartos, foi acordada com socos, chutes, arremessada para o alto, jogada contra a cama e sufocada com uma toalha. As agressões covardes só pararam porque o avô paterno chegou na residência. Foi ele quem levou o neto até o hospital. Talvanes foi preso dentro da Santa Casa. Ele tentou negar o que fez, mas não conseguiu. Enquanto o filho lutava pela vida na UTI, o pai assumiu a brutalidade que cometeu. A briga começou eu e ela. E não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso comigo, eu perdi a cabeça. Luiz Miguel morreu 36 horas depois de dar entrada na Santa Casa. Um pai ter coragem de fazer uma coisa dessa, uma monstruosidade dessa com um menino que não tem nem 2 anos. Uma semana antes, também numa quinta à noite, Carlos Henrique Mesquita Barbosa resolveu punir o filho de 4 anos porque o menino teria desobedecido. Filho de pais separados, Luiz Gustavo passava uns dias com o pai no período de férias. A punição virou a pior das formas de violência. O pai, praticante de artes marciais, deu chutes no tórax e na cabeça da criança. Médicos também detectaram lesões compatíveis a queimaduras com cigarro. Gravemente ferido, o menino desmaiou. Foi então que o pai decidiu levá-lo a um pronto-socorro em Reginópolis. Como os ferimentos eram muito graves, a criança foi transferida para Iacanga, onde já chegou sem vida. O pai alegou que a causa foi uma queda no banheiro, que jamais poderia provocar hemorragia abdominal e edema cerebral. Quando os médicos descobriram a mentira, Carlos Henrique foi levado à delegacia, mas fugiu. 2 dias depois, ele se entregou em Bauru e está preso. A alegação dele foi que o filho teria desobedecido a ordem para que ele fosse tomar banho. E também teria ofendido o pai de algumas formas, tal. O que fez com que ele se irritasse e acabasse perdendo a cabeça. E pegou o menino à força, levou até o banheiro, desferiu um tapa e um chute que atingiu o garoto na parte abdominal, fazendo com que ele batesse também a cabeça na parede do banheiro e também no chão, o que deve explicar o traumatismo craniano e também o rompimento do fígado. Casos que aconteceram em 2 quintas-feiras com uma semana de diferença durante as noites depois que os pais chegaram em casa. Vítimas com os nomes compostos, iniciados pelo nome Luiz. Meninos que morreram pelas mãos de quem mais deveria protegê-los. Coincidências que não param por aí. A psicóloga, especialista em comportamento humano, afirma: nos 2 casos, os pais resolveram descarregar nos filhos o pior. Isso é muito comum, né? Acho que quem é pai já deve ter percebido que às vezes se altera, mas existe um controle para não ultrapassar os limites. E algumas pessoas não têm esse controle. Até porque, de repente, não tem um limite de vida. Né? De repente são pessoas que vivem no tráfico, vivem numa vida desregrada, então como que vai embutir? E aí eles acabam contando na criança toda essa, né, essa tensão da vida deles na criança.
São muito comuns nos conselhos tutelares denúncias de pais que agridem os filhos. Há casos que chegam ao limite e, normalmente, são tragédias anunciadas. Famílias desestruturadas, famílias que começam muito cedo, né, de maneira errada, família de adolescentes e tudo mais, não interessa a classe social, tá? Mas, geralmente, essas famílias já dão indícios, né, de que futuramente possam incorrer numa agressão mais séria, mais grave. A conselheira admite que é difícil a prevenção, porque os crimes acontecem sempre no ambiente familiar. É difícil prevenir, né? Se nós não temos nenhum indício, não temos nenhuma denúncia, não tem nenhum dado daquela família, não tem como você saber. Como proteger os filhos dos pais? Essa pergunta vai ficar sem resposta. Porque é algo impensado, né? Protegê-los de nós, pais. Como? Que Deus tenha misericórdia dessas famílias. Eu estava me lembrando também daquele outro caso lá em São Roque, se não me falha a memória, um casal bastante novo também, o menininho chorou, o pai levantou o pai, catou o bebezinho, jogou com força contra o berço, matou o filho. Como é que eu reajo ao choro de uma criança que muitas vezes chora, clamando por esse amparo, um abraço, né? Eu taco. Deus do céu. Droga, gente. A desgraça que tem destruído, né?